Oi, 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 oi. Boa noite. Afastar mais assim. Bora convidar o povo. Oi, oi. Oi. Boa noite. Quem chegou? Driartes, boa noite. Jesse, boa noite. Meu bebezão, boa noite. Vanessa, Maria, o fandom tá todo aqui, me assistindo. Crochê da Isaura, boa noite. Pessoal, quem for chegando na live, vai apertando aqui, ó, no aviãozinho, tá? A Zanira também entrou, boa noite. Juntos e caseados. Eliette, boa noite. Então, pessoal, quem for chegando, vai clicando aqui, ó, no aviãozinho, compartilha para mais amigos, pra gente começar o nosso papo. Quem tá no grupo lá do WhatsApp, né, imprimiu a nossa folha de rascunho de hoje, que é essa daqui, ó. E ela já vem com a fotozinha da nossa convidada, para vocês conhecerem um pouquinho ela, tá? Aqui é a nossa sexta aula. Já compartilhou? Arrasou! Nossa frase do dia hoje é: liberdade é o direito de transformar-se, tá? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre direitos, né? Sobre repasse de apostila, sobre projetos, né? Sobre direitos de autenticação, enfim, essa coisa toda aí que a gente tem muita dúvida e que acaba que se atrapalha um pouquinho, né? Então, eu vou convidar a Raíza, que é um pouquinho com ela sobre esses assuntos. Pessoal, o áudio tá bom, a imagem tá boa, tá legal? Olá, Olha, chegou toda bonitona. Deixa eu afastar aqui um pouquinho para trás, que tá muito em cima da luz. tá bom? Aqui tá Aí, dá travado. para ver. Tá travado o teu? Não, o meu vídeo pra mim, né? O teu tá tranquilo. Tá todo mundo me vendo? Ah, aqui tá vendo normal, tá ouvindo normal, Rai. Então tá ótimo. Então o importante é esse. Certo? Ó, Karina entrou. Vanessa entrou, a outra Vanessa, né? Nalvinha entrou. Olha, nossa live hoje tá bombada, meu amor. Quem chegou agora, por favor, clica aqui no aviãozinho, compartilha, porque a Raíza vai falar sobre muitas coisas importantes, né? Que geralmente o pessoal tem muita dúvida em relação a projetos, a fotos, né? De postagens, de publicação, de divulgação de material. Então a gente vai falar um pouquinho, né? Abranger um pouquinho sobre esse assunto, que Sim. muita gente tem dúvida, principalmente na área de artesanato, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de direitos autorais no artesanato, certo? Quem for do grupo que imprimiu aqui, ó, o nosso caderninho, nossa folhinha de rascunho, já pega a folhinha, vai anotando aí os pontos principais que a gente vai começar, tá bom? Vou passar a palavra para a Raíza, porque senão passa a noite todinha falando. Ela vai se apresentar um pouquinho e a gente já começa a falar sobre o assunto, certo? Vamos lá, gente. Boa noite. Boa noite, queridos e queridas. Estou me ouvindo? Tá todo mundo me Tá ouvindo? Bem, travando, tá, mas tá travando um pouquinho, mas vai falando que destrava. tá bom. Deixa eu só ver aqui um pouquinho na minha internet, como é que tá. Antes, pronto. Então, gente, eu vou começar a falar um pouco sobre direitos autorais. Eu sou Raiz Alice, né? E eu sou advogada. E eu atuo também nesse ramo, como também atuo no direito consumidor e direito de família também, bastante, né? Então a gente vai dar uma pincelada ali, porque
Esse assunto é muito abrangente e a gente vai tentar tirar as maiores dúvidas, né? Do artesão artista, né? E assim, para começar, a gente precisa também pontuar que no direito existem definições que são importantes para a gente começar a tentar definir a função de cada profissão. Então, a gente precisa primeiro definir que o artesão, para além de direitos autorais, é o artista. E esse artista, ele produz, que é uma produção humana, única. Isa, licença. Sobe só mais um pouquinho tua câmera, porque tá cortando, tá vendo só a metade do seu olho. Eita. Aí. É porque eu não tô me vendo na câmera. Minha câmera tá cortada para mim. Tá melhor? Tu sai, faz assim, Isa, tu sai da live e entra de novo. Que aí eu te convido, pode ser que volte o sinal normal. Tá bom, tá. Fica mais fácil, senão eu não Que aí vou tu me vai ver. conseguir. Beleza. Pronto, pessoal, deixa a Isa voltar, porque eu chamo ela novamente, que tá. Elas que não conseguem se ver lá. Então, para o papo ficar mais legal, ela conseguir ver tudo direitinho, é bom que ela também se veja, né? Mônica, boa noite. Meire Alves, boa noite. Deixa eu ver se ela voltou. Voltou. Bora chamar de novo para ver se volta ao normal. Melhorou. Tô me vendo um pouco agora, mas melhorou. Tá se vendo? Tô me vendo. Só tá um pouquinho cortada, Ó, tá tranquilo? não, assim tá bom, dá para lhe ver bem. Pronto. Vamos introduzir de novo, né? Vanzinha tá falando que tava sem som. Van, quando fica sem som, se você não estiver escutando nenhum dos dois, tu sai na live e volta de novo, que o som volta ao normal. Às vezes é a internet que fica dando umas bugadas. Mas bora continuar. Vamos continuar. Então, assim, essa definição é bem importante do direito e a gente precisa também entender, né, que todo artesão é sim um artista e que ele produz a sua própria arte. E assim, se você pegar uma definição até de dicionário, o artesão, ele vai ser aquele que produz algo precário, né? E assim, se você for pensar, tudo vai ser arte, né? A sua produção intelectual sempre vai ser uma arte. Você produzindo uma boneca, você produzindo sabonete, você produzindo algum topo de bolo, né? Sempre será arte. Então, a gente vai tratar como artista. Aqui, a gente vai tratar o artesão como artista, certo? Então, assim, eu anotei algumas coisas assim pra gente indo por partes. E quem quiser, né, Antoniel, faz perguntas e tal, vai ter um momentinho das perguntas. Aí você vai estar analisando isso, né? Isso. Isa, eu só esqueci de falar para você uma coisa, porque a gente tem o grupo no WhatsApp, tá? É um grupo de estudo, e aí eu forneço esse material de apoio para eles estudarem e tudo mais. Então, só peço para você, quando você for falar algum ponto, não que tudo não seja importante, né? Mas aí um ponto que você queira que eles gravem bem isso aí, para anotar e tudo, aí você fala assim, ó, pessoal, anota esse ponto aí, que é muito importante, porque eles vão fazer a anotação no nosso material, que tá com sua cara hoje, o material. Tá bom, minha cara de brava, tá ótimo. A cara de braba. Pronto, vamos continuar. Então, assim, o marco legislativo do Brasil é esses direitos autorais, que é a lei de direitos autorais, né, que rege isso, ligado com o direito civil da gente. Mas essa lei entrou em vigor por causa de uma convenção, ó, anota aí, gente, uma convenção de Berma. Essa convenção, o Brasil assinou para que a gente entrasse em concordância com alguns outros países, para a partir daí a gente guiar a nossa lei, certo? Estou falando complicado, qualquer coisa fala assim, ó, Raíza, fala menos complicado, tá bom? Mas vamos continuar. Então, essa convenção ela foi super importante
para que o Brasil entendesse e respeitasse esses direitos autorais. Que o que é esses direitos autorais? Né? É toda a produção intelectual humana que a gente produz, que seria a única, né? Porque quando a gente produz com as nossas próprias mãos, sem a utilização de uma máquina que reproduza isso, sempre aquele material será único. Aquele objeto, aquele curso, que seria também uma das dúvidas, né, Antoniel, para a gente tirar depois, é que esse material sempre será único. Então, a gente sempre vai tratar aquilo como uma unidade, certo? Aquele objeto sempre vai ser personalíssimo, né? Vamos dizer assim. Então, esse direito autoral, ele abrange algumas consequências, que seria o direito do patrimônio, o direito moral e o direito ao respeito com aquele objeto, certo? Então, mesmo assim, se, por exemplo, Antoniel passa um direito para mim da boneca Anne, vamos dizer assim, a boneca Anne passa a ser minha agora. Ele passa para mim o direito autoral dele. Mesmo assim, eu não posso fazer uma live, ir para o YouTube e começar a cortar a boneca Anne, pintar ela de vermelho, porque a gente tem que ter o respeito com a obra. Isso é de extrema importância, esse princípio, né? Desse direito ao respeito é o que vai guiar, vamos dizer assim, que a gente tem que sempre respeitar a produção artística do artista, né? Do artesão. Então, vamos lá. A partir do momento que eu crio aquela arte, aquele objeto, aquele curso, eu preciso divulgar. Que para o direito, o nome disso seria obra fixada. O que seria isso? Aí você me pergunta, Maísa, como é que eu posso saber que aquilo é meu, né? Como é que eu posso provar que aquilo é meu? Aquela produção artística foi eu que fiz. Eu respondo, você precisa divulgar amplamente nas suas redes sociais, publicar no YouTube, publicar. Porque se você for num tribunal e requerer ao juiz isso, o juiz ele vai ter que querer que você prove que você publicou isso antes daquela pessoa lhe plagiar. Entendeu a diferença? No caso, Raiz, isso aí seria quando você não tem um registro formal, digamos assim. Ele seria no caso, essa questão de fixar seria um registro eletrônico, digamos assim. Não só eletrônico, mas assim, porque nos direitos autorais não precisa de um registro formal, entendeu? Como em outros direitos é necessário. Mas o direito autoral, você só precisa realmente publicar ele, entendeu? Previamente do que outra pessoa. Por exemplo, eu peguei a tua ideia, aí eu vou começar a publicar, e tu nunca publicou, então aquela ideia, para os olhos do juiz, é minha. Não é sua, porque não é da sua, vamos dizer assim, ele não saiu do seu ambiente, né, da sua casa ali. Então você realmente precisa publicar, você precisa tirar foto daquilo, você precisa dizer que você criou, entendeu? Para existir uma prova concreta que houve a publicação. Isso é muito importante, porque esse registro não é necessário, entendeu? Entendi. Por isso que realmente essa publicação, esse marco, até que tu estava falando com o pessoal do curso, não foi, Antoniel? É tão importante. De você... Certo. No caso, pessoal, só frisando aqui, quem tiver alguma pergunta, tá? Pode fazer as perguntas aí pelos comentários. Quem tiver alguma dúvida em relação ao assunto, faz a pergunta aqui no comentário, ou então aqui embaixo tem um acentozinho aqui de interrogação. Tu vai aqui, clica, que vai abrir uma caixinha de diálogo e você pode fazer a pergunta por lá também, certo? Sim. Processo de formalização é simples? Então, esse processo de formalização é tão simples que só precisa divulgar. Tá, no caso eu criei minha boneca N.
No caso, eu criei esse cacto aqui. Bora, deixa eu puxar meu cacto. Eu criei esse cacto aqui, tá? Eu fiz o molde, eu fiz a costura, eu fiz todo o processo de criação e tudo mais. Então, a mesma pessoa, ela pode fazer o cacto igual. Isso, Porém, pelo fato de ter postado primeiro isso. esse processo de criação todo, e eu postei nas minhas redes sociais, postei em blog, em site, seja lá onde for. Então, por direito intelectual, esse projeto aqui é meu. É isso? Direitos autorais, né? Direitos autorais. Por direitos autorais. Isso. Direitos autorais. Por exemplo, mas a gente também precisa colocar definições e descrições desse objeto, tá bom? Por exemplo, vai botar o nome dele de Senhor Cacto. Estou dando um exemplo. Senhor Cacto Certo. tem só 10 centímetros. Ele, sei lá, você começa a descrever ele e publica isso, tá bom? Com o máximo de descrição. Certo. Para que as pessoas vejam que realmente isso é só único, é seu, né? Entende? Por isso que é tão importante essa ideia da divulgação. A divulgação é essencial para o direito autoral. E eu falo isso do artesanato, mas eu falo de música, eu falo de até coreografias, eu falo de teatro, eu falo de tudo isso. É necessário divulgar com o máximo de detalhes, para que aquilo seja seu, entendeu? Tem alguma dúvida? Posso continuar? Não, pode continuar. Então, vamos lá. Então, a partir dessa comprovação de que aquilo é seu previamente, né, do que outra pessoa, porque a gente fala de comprovação porque o advogado é meio neurótico, né? Ele sempre pensa no conflito, né? Então, eu penso em comprovação porque já está com um problema com o juiz, com o processo, já está em processo, então a gente está falando antes. Então, essa questão de comprovação tem um tempo, né? Quando eu divulgo, é a partir da data da minha criação, que aquele direito é meu, até o mês da morte. Vamos ver assim. Vamos com calma. Isso aí. Antoniel, eu vou dar um exemplo. Antoniel, infelizmente, morre esse mês. Então, essa obra dele, desse cacto, vai começar a contar dia 1 de janeiro. A prescrição, né? Que seria onde acabaria esse direito. Mas, para o direito brasileiro, a partir dessa convenção que eu falei para vocês de Berman, ela conta com 70 anos até 50 anos da morte. Ou seja, essa contagem sempre vai acabar dia 1 de janeiro, a gente está em 2020, então 2070 ou 2019. Agora, isso também é relativo, de acordo com a sua obra. Certo? Se for um curso, se for uma estrutura, se for algo aí, vai ter que ver o período correto. Mas é entre 50 e 70 anos. Geralmente é 70 anos. Depois disso, desse tempo, acabou, quando findado esse tempo, aí esse período, ele vira domínio público. Acabou o período, ele vira de domínio público. Então, a partir do domínio público, qualquer pessoa pode usar, pode reproduzir, pode tirar xerox, pode mandar por e-mail, entendeu? Qualquer obra. Eu falo isso mais meio digital, né? Tipo um curso, um vídeo, algo assim. Tem aqui uma pergunta da Mana Artes. A Mana Artes, Rai, ela produz um tipo de feltro, tá? Que ela chama de feltros especiais. São feltros com texturas, com brilho, com tipo esse aqui, que eu tenho aqui um pedaço. Por exemplo, eles fabricam esse tipo de feltro aqui, porque tá com filtro, não vai dar para ver direito. Assim, ó. Tô vendo. Esse feltro, ele tem tipo uns brilhos, uns negócios, né? Uhum. Aí eles trabalham com isso aí. No caso de direitos autorais, caberia a esse tipo de produto, de tipo, eles criam uma linha de feltros especiais, com glitter de tal jeito e tal. Se outra empresa, por mais que não tenha registro, nem patente, nem nada disso, mas se outra empresa chegar e criar um produto igual, tem algum problema em relação a isso? Então,
É porque a gente também tem que definir a questão do objeto, vamos dizer assim, a gente tem que definir, por exemplo, esse feltro, eu faço o que a partir desse feltro? Eu faço a sainha da boneca? O que eu faço a partir desse feltro? Entendeu? Porque aí ele ficaria um pouco mais distante do que essa realidade do artista. Você tá entendendo? Porque Não, no caso ela não tá falando, no caso ela não tá falando de tipo de aplicação da matéria-prima, ela tá falando da matéria-prima em si. entendi. Não, aí realmente você precisa fazer toda aquela divulgação daquele papel especial, por exemplo. O feltro é um papel específico. Então, a gente usa assim, 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 fazer toda aquela divulgação para que aquilo seja registrado, entendeu? Então, assim, aquele feltro Hum. vai ser daquela artesã, entendeu? Daquela artista. Para ficar claro, para que toda vez que eu for utilizar, eu vou remeter a ele. Então, assim, toda vez que eu for utilizar algo de outra pessoa, de uma obra intelectual de outra pessoa, eu preciso falar que aquilo foi indicação, ou então que eu fui inspirada pela obra de alguém. Entendeu? Só assim eu anulo as consequências jurídicas do direito autoral. Compreende? Por exemplo, eu começo a fazer uma nova boneca. E um pouco parecido, um pouco não, eu tento ver ideias suas do seu curso que você fez na ANE. Aí eu sempre tento deixar claro que aquela minha inspiração para aquela minha ideia, para aquele tecido que eu fiz, para aquela paleta de cor que eu fiz, foi do Antoniel, compreende? Porque o direito autoral daquilo, daquela ideia que ele teve, daquele produto final, foi de Antoniel. Compreende o que eu quero dizer? Sim. Então, a gente sempre tem que remeter ao artista. E o artista também precisa autorizar. Por exemplo, eu vou divulgar ele numa palestra. Eu tenho uma boneca nova e eu vou divulgar ele numa palestra de artesanato. Que foi, vamos dizer assim, que foi inspirado pela sua boneca. Então, eu preciso falar com o Antoniel. Antoniel, você me autoriza a ter essa obra que foi inspirada também, que foi feita a partir da sua ideia, porque essa ideia principal foi sua, compreende? Por isso que tem muito Hum. aquele problema que a gente comentou até um pouco antes dessa live acontecer daquele aplicativo Elo 7, né? Porque muita gente não consegue mais fazer produtos da Turma da Mônica, já é cortado, né, Antônio? Você pode dizer que é melhor que eu esse exemplo. Eu achei bem interessante. Ele mostra, né? Sim, então é porque tem alguns produtos, né, que eles, digamos que são fiscalizados, né, por uma lei de direitos autorais, não sei se seria o termo correto, seria esse. Mas, por exemplo, a Disney, né, que é uma super indústria e tal, eles têm os direitos autorais bem rígidos e eles não permitem em algumas plataformas a venda de material que remeta à produção deles. Por exemplo, eu faço uma boneca do Mickey e eu boto a boneca para vender no Elo 7. Automaticamente, aquela plataforma, como ela já foi verificada, já foi provavelmente autuada pela Disney, né, em algum momento, então ela não publica aquilo ali, porque ela já sabe que aquele produto ele tem proteção de direitos autorais. E, Uhum. por exemplo, também a Turma da Mônica, né, que é daqui, que é do Maurício de Souza e tudo mais. Todo material que é criado de Turma da Mônica, se você divulgar o material com o nome da Turma da Mônica, tipo, você pega a boneca Mônica e cria, e você vai colocar para vender em plataformas, essas plataformas, elas bloqueiam esse material. É a mesma coisa que acontece, Isa, com música, por exemplo. Às vezes você posta um vídeo no Facebook e eles jogam uma notificação dizendo que você não pode usar aquela música ali, porque aquela música ela é protegida por direitos autorais. É tipo isso também que Uhum. acontece. Sim, concordo. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui que teve perguntas. Ah, Eu não tô conseguindo ver. deixa eu só falar uma coisa, né, interessante também, é que, assim, Tá. querendo ou não, o artista, né,
a gente sempre pensa naquela ideia de manufatura, né? De um objeto só, ele fazer uma escala assim de poucos, né? De 30 objetos iguais, mas da sua criação. Então, assim, a gente também não pode pensar em larga escala, tá? Porque a partir de larga escala, de empreendedorismo mais massivo, é que a gente vai começar a contemplar a patente, vai começar a contemplar o registro de marca daquilo, então vai ser muito maior, tá? Então, assim, a ideia de tudo isso é a gente falar de um artesão, né? Que o termo que vocês utilizam seria o artesão, né, Antoniel? O artesão, Isso. a gente vai pensar numa escala menor, tá bom? Certo. Pessoal, quem for fazer pergunta, por gentileza, por favor, faz aqui onde tem aqui os dois quadradinhos com o ponto de interrogação, porque aí eu consigo ver melhor. Porque como estão fazendo muitas perguntas, às vezes sobe e eu não consigo ver, tá? Então, vocês fazendo aqui na caixinha de pergunta, fica melhor para a gente conseguir administrar as perguntas. Eu Tá? acho Tem que uma pergunta aqui, eu ia falar, como saber se algo que quero fazer já está registrado em nome de outra pessoa? então, assim, para você compreender melhor a lógica jurídica, é que quando você cria alguma coisa, é muito difícil que alguém tenha criado, né? Assim, quando você cria algo individual, sem uma inspiração do terceiro, você vai criar algo único, entende? Então, É assim, porque o que as pessoas têm que. Desculpa, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: quando a gente fala em criação, a gente fala no processo manual nosso. De, intelectual, por exemplo, lógico que existe desenhos, por exemplo, a boneca N, existe N tipos de boneca. O cacto em si, existe 300 tipos de cacto feitos com o mesmo processo. Porém, o que a gente está falando aqui é em relação ao direito que eu tenho sobre o meu material, tá? Sobre o que eu criei. Então, a partir do momento que eu criei esse cacto aqui, que eu registrei ele, que eu postei as características dele nas minhas redes sociais e tudo mais, essa arte aqui, né? Esse projeto aqui, ele passa a ser meu por direito, isso. tá? Independente se um outro artesão vai pegar e vai fazer o mesmo cacto igual, né? E vai criar o projeto dele, beleza. A não ser que ele pegue o mesmo, igualzinho, do mesmo jeitinho, e faça com as mesmas cores, com as mesmas características. Aí sim, pelo fato de eu já ter postado primeiro, ele vai ter que explicar que aquilo ali é uma inspiração a partir de uma técnica que ele viu que eu tinha feito, né? Tipo isso? E exatamente isso. É porque a gente precisa, é porque assim, quem não vive no mundo jurídico tende a problematizar algumas coisas que não são reais, né? Porque assim, a gente só vai precisar provar algo se tiver um processo jurídico, né? Um processo judicial, né? O que eu queira provar que você está utilizando o meu objeto, a minha estrutura, a minha arte, entendeu? Então, a partir disso, a partir desse momento que eu quero comprovar para o juiz que você está utilizando algo que não é seu, então eu vou ter que ir para o meu histórico das redes sociais, eu vou ter que ir para o meu histórico de como eu fui divulgar. Eu falo redes sociais porque hoje em dia é muito mais digital, né, o marketing, né? Mas eu falo que é um panfleto, em algo assim, entendeu? Algo físico, um panfleto, um cartaz, algo que eu tenha divulgado isso e que aquilo é meu, entendeu? Então, a partir disso que eu vou provar que aquilo é meu. Antes de ser seu, tá entendendo? Certo. Isa, a Naira está perguntando como que ela deve proceder. Por exemplo, ela faz os feltros, então ela descobre e ela divulga esses feltros, tem site de venda, tem isso tudo. E aí ela descobre que uma outra marca, né, uma outra empresa, está fabricando o mesmo feltro que ela fabrica, tá? E aí ela tem todas essas provas de direito e tudo mais. Como que ela deve proceder em relação a isso? Ela deve ir para algum profissional, né? Um advogado de confiança dela, para ela conversar direitinho para ele entrar com esse processo, certo? Porque a partir daí vai ser um andamento processual.
que ela vai requerer as consequências do direito autoral dela, que seria o patrimonial. Aí ela vai ver, ela vai fazer uma planilha de quanto ela está perdendo com isso, esse direito moral também dela, de ser utilizado isso sem a permissão dela, né, sem autorização. Então, isso aí tudo vai ser colocado no processo para que ela tenha a chance e ela tenha a possibilidade de falar que aquilo é dela, né? Então, assim, vai ser um meio judicial, né? Certo. No caso, eu esqueci agora o que eu ia perguntar. Fui ler aqui, agora esqueci. Comercializar. Esse aqui foi o que eu já li. Aí, deixa eu falar uma coisa também interessante. Por exemplo, tem algumas obras que são inspiradas por filmes, né? Por séries, por alguma coisa. Então, ela tem que sempre ser colocada, inspirada por tal obra, entende? Inspirada por tal direção artista, inspirada por aquilo, porque até o logo, até a paleta de cor, aquilo é de autoria de outra pessoa, entendeu? Aquela junção de cores, aquela forma de sombreado. Então, aquilo realmente ele precisa ser muito bem colocado, dizendo que eu me inspirei com outra pessoa. Então, a partir disso, a partir realmente esse reconhecimento do direito do outro, eu posso assegurar o meu, entendeu? Por isso que quando você faz um curso, você realmente, por exemplo, você ganha um curso. Eu ganhei o curso, o seu curso eu ganhei. E eu vou fazer a partir fazer minhas bonecas, certo? Mas agora eu quero a boneca de outra coisa. Aí eu vou fazer um escambo, vamos dizer assim, um escambo. Eu vou trocar o meu curso com o teu curso. Não pode, gente. Isso aí não pode. Isso aí você está ferindo direitos autorais, está ferindo toda a função intelectual do artista. Isso aí você acha que está fazendo uma brincadeira? Não, a gente troca aqui. Não pode. Tá, que aí entra no assunto que eu queria falar muito com você, que é o que acontece, que é bem comum, né, acontecer quando se trata de artesanato. Por exemplo, eu criei a minha apostila da N, tá? Eu criei um material, ou uma colega criou um material para venda, tá? Que seria a apostila, o passo a passo de como montar a boneca e tudo mais. Ou então um curso, digamos assim, mas aí vamos focar na apostila. Eu faço uma apostila, eu crio esse material aqui, que é uma apostila ensinando a fazer uma boneca. Uhum. E aí eu te vendo essa apostila. Tá? Aí você pega a apostila e você participa de grupos no Facebook, no WhatsApp e tudo mais, ou então você quer passar essa apostila para uma colega. Tá? Como que explica em questão de direitos, qual o direito que o artesão tem, né, qual a segurança que o artesão tem judicialmente em relação a isso, de repasse de apostila, repasse de trabalho sem autorização, né? Porque se é um produto que é feito para venda, né, então ele não deve ser repassado aleatoriamente, né? Sem se ter um custo. Então, infelizmente, isso acontece muito, né? Isso acontece muito mais do que acho que vocês pensam, né, sobre isso. E isso aí realmente é um problema, porque existe o direito à reprodução que todo artista tem de sua obra. Então, você vai reproduzir ela assim que você achar adequado. Entendeu? Por exemplo, eu vou fazer uma reprodução dela para a mídia digital e eu vou passar para a Raíza, que atualmente hoje eu moro no Rio de Janeiro. Né? Quero mandar para o pessoal do Rio que está me assistindo. E ele vai me passar digitalmente e vai mandar para mim, certo? Mas eu não tenho nenhum direito para passar esse material que eu recebi para outra pessoa. Não tenho. Porque aí vai, a partir daí, né, que vai ter as consequências jurídicas, que são as patrimoniais, que vai ser o dinheiro que eu deveria receber
daquela pessoa que recebeu, eu não estou recebendo, o valor monetário, eu não estou recebendo, direito moral, que como assim? Está usando uma obra minha e que não é isso, entendeu? Então, assim, não pode, isso aí é errado, isso aí é crime. Isso aí também tem sanção penal, entendeu? Tem sanção civil de reparação, tem sanção penal. Então, assim, a gente tem que parar com isso, porque isso não é brincadeira. Isso aí a gente está tirando até o ganha-pão, né, do colega. Porque o colega poderia estar ganhando, enfim, qualquer valor monetário que ele tenha colocado. Até porque, Isa, existe casos de artesãos que eles trabalham somente com isso. De tipo, existe artesão que trabalha para criação de conteúdo para outro artesão, tá? Aí já seria uma outra categoria, né? De ele só trabalha criando cursos, criando apostilas, né? Montando esse material para que outros artesãos comprem esse material e possa usar esse material para produção própria. Sim. Né? Que aí, no caso, já seria a questão prejudicial, já seria uma questão de prejudicial para a pessoa que cria esse material, porque a partir do momento, é bem como é o nome dele aqui que falou? Cadê? Eduardo, né? Falou, é uma espécie de pirataria. Eduardo. Porque, tipo, você... Hã? É Bauer, meu amigo. Beijo, Bauer. Aí o que acontece é o seguinte, você passa a tirar o direito da pessoa que criou de vender e de ganhar com aquele produto. Sim, com certeza. Você tá tirando o pão da pessoa, né? O sustento dela, né? Porque aquilo ali levou um tempo, levou. Você não produz algo em 10 segundos. Não, teve um tempo, teve um aprimoramento, você teve que refazer certas coisas, você teve que editar. Então, até um curso em si de um objeto que se faça é uma obra intelectual. É uma obra única intelectual. Então, isso vai estar amplo, vai estar dentro, né? Vai ser os direitos autorais, vai estar lá. Isa, e outra coisa que eu queria até falar aqui, que é a questão seguinte, muitas vezes acontece das pessoas passarem esse material e às vezes nem entendem, né? Nem entendem em relação a leis, em questão de direitos e tudo mais. Então, nas minhas apostilas, eu sempre costumo colocar, né? No finalzinho da apostila, eu coloco um textinho falando sobre direitos autorais, sobre essa questão aí toda. E eu deixo bem claro sempre, né? Eu faço um textozinho e deixo claro que esse material aí, ele é de uso individual, tá? Se a pessoa quiser fazer algum tipo de repasse desse material, ela tem que entrar em contato comigo e me solicitar o repasse desse material, se eu permito ou não que essa pessoa repasse esse material. Você acha que dessa forma é legal fazer ou não? Não, então, eu acho isso bem legal, né? Porque eu acho que, assim, muito interessante o que você está fazendo. Você me convidou hoje, né? Para estar aqui, para estar explicando um pouco para o pessoal. Porque, além dessa noção, né, do direito, que eu acho que todo mundo tem que ter essa noção do direito, porque só assim a gente pode viver num país melhor, né? Que eu posso respeitar você e você pode me respeitar. Porque o artesanato hoje em dia, principalmente nessa quarentena, ele é muito. Você tem construído, você tem pensado em coisas que você não tinha pensado antes, né? A quarentena, esse isolamento social, faz com que você ganhe algo, queira ganhar uma renda a partir disso, né? Poxa, eu tô sem dinheiro, ou então eu estou desempregado. Vamos tentar produzir alguma coisa, vamos jogar na internet, vamos ver se vende. Então, a partir disso, a gente também está ajudando as outras pessoas a ganharem seu pão, né? E você se respeitando e respeitando o outro, isso é primordial. Eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, da nossa live hoje é ter essa conscientização, todo mundo ter essa consciência em que os direitos autorais sim existem e eles não precisam ser registrados formalmente em algum canto para que eles sejam respeitados, entendeu? Isso aí é muito importante, essa ideia, né, de obra, de criação intelectual. O Lula perguntou aqui como faz para ter a patente desse produto de forma mais simples e barata.
Acho que foi o que você falou mesmo, né? É registrar, você fazer a criação e registrar por meio digital mesmo, postar nas redes sociais e Isso. deixar, fazer como a história, né? Marcar aquele seu território, dizer, foi eu que fiz, o projeto é meu e pronto. Acho que assim já é uma forma de patente, né? Não deixa de ser. A partir do momento que você tem essa consciência, e se você vê algo que você se sinta, né, desconfortável com isso, aí assim você entra para uma comprovação judicial, né, que seria aí um processo e tal, né, disso, entendeu? Agora é interessante frisar isso, que não tem um registro que a gente pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, mas não pode esquecer de fazer isso, de divulgação. Não pode esquecer. Tá, não, vou vender logo antes de publicar, sei lá, vou repassar antes de fazer qualquer coisa, não, gente. Vamos pensar direitinho, tá? Vamos divulgar certinho, porque aí sim você tem os seus direitos, e aí sim você pode respeitar o outro, sempre, sempre colocando, se houve uma inspiração de outra obra, sempre colocar. Por exemplo, eu estou fazendo um bordado. Eu estou fazendo um bordado, mas estou sendo inspirado por um outro bordado de uma amiga minha, vamos dizer assim. Eu tenho que falar, ó, esse bordado foi inspirado por Natália, certo? Me inspirei por Natália e por isso que eu estou fazendo esse bordado. Tá entendendo? Sempre colocar a inspiração, sempre a gente tem que ter essa consciência em que o que a gente não criou só, a gente foi inspirado por algo. Então a gente sempre tem que colocar isso, tá, gente? Porque aí sim a gente vai conseguir ter um ganha-pão, né, de cada um, né? Cada pessoa vai conseguir, né? Tem mais alguma coisinha para falar? Estou tentando ler aqui e tá fugindo as perguntas. Tá certo. Tô vendo alguma coisa aqui que eu tenha me esquecido de falar. Tanto que tem um exemplo que eu acho bem interessante, que quando tem aqueles eventos de HQs, né? Sempre tem um desenhista, Sim, um ilustrador, que ele faz cursos, né? Cursos no traço de fundamental, do Homem-Aranha, que foi de não sei quando, do livro e tal. Então, esse curso ele pode ser vendido sim, mas ele tem que ser falado que foi uma inspiração, entendeu? Foi uma inspiração para ele e para aquele traço. Não foi você que criou. Aí sim você pode ganhar monetariamente com isso. E sem ferir o direito autoral do outro, entendeu? tá. Aí a Nária falou assim, então, por ser um produto que criei há anos e ele foi publicado em rede social há mais de 5 anos, eu já tenho direito sobre ele? A partir do momento que você publica, né? A comprovação é a partir do momento que você publica. Até a sua morte, aí conta janeiro, foi o que eu falei no comecinho, né? Conta janeiro, mais 70 anos ou 50 anos. Aí depois vai para o domínio público, né? A partir da sua... Sim. Por isso que esse marketing é tão importante, né? Porque a gente sempre... Vou voltar a falar. Essa ideia do artista, né? Como é algo assim, mais na sua casa, algo muito mais pequeno, em menor escala, vou fazer 30, vou fazer até 50 objetos daquele para vender, para uma feira, para algo. Então a gente pensa em uma menor escala, certo? Pensa em algo em menor escala. Porque é um produto feito por maquinário, precisa registrar a patente daquele produto, precisa fazer a marca daquele produto, entendeu? Então, realmente, a gente sempre vai pensar nos direitos autorais nesse ramo, na pequena escala. Tá, e no caso da Nara, ela produz o feltro, Sim. tá? Ela cria coleções, por exemplo, tem coleção que é o feltro arabesco, o lace, enfim, são N coleções de peças. Aí, no caso, se outra empresa começar a fazer o produto igual que ela faz, qual o procedimento que ela deve tomar?
Então, ela vendo isso, né? Ela tendo essa comprovação que outra empresa está utilizando isso, ela deve entrar na mesma hora em contato com o advogado, ela tendo feito a divulgação, ela tendo feito tudo o que eu falei antes, para resolver isso judicialmente, né? Para ter todo aquele repasse daqueles valores que ela não teve, direito moral, sanções penais. Então, isso é um processo bem amplo, né? Que mexe com várias áreas do direito. Então, a partir disso, ela tem que ter essa noção, né? De que vai ser bem amplo, entendeu? Aí sim, a partir disso, aí vai ter as consequências jurídicas, né? A gente pensa que é besteira, né? Mas a gente depois, quando vai vendo, né? Alguma coisa, até esse ano 7 mesmo, esse aplicativo. Lula está perguntando se pode ser sem advogado. Não, infelizmente não. Tem que ter capacidade postulatória, né? Que só advogado pode ter. E assim, Certo. Isa, assessoria tem que ser advogado. Fala. certo. Isa, eu lembrei agora de uma questão e acabei. Enfim, vou perguntar. Em relação a logotipo, tá? Porque a gente sabe que artesão também vive com um monte de logotipo e às vezes tem delas que não tem experiência em relação a isso e vai buscar algum mascote, alguma coisa no Google. Por exemplo, a gente pesquisa lá, eu quero um bichinho, um mascote no Google, aí vai, pega aquela imagem da internet, começa a usar na sua empresa, e aí muitas vezes essa imagem ela é registrada por um design, né? Às vezes sai de um site que é um site de venda, aí como que procede em relação a isso também? Então, você não pode fazer isso, né? Porque cada logotipo, cada marca, ela precisa de ter uma patente, ter um registro de marcas aí, né? Por exemplo, você é uma empresa, eu estou falando até de uma marca de, por exemplo, artesanato com carinho. Vamos lá, artesanato com carinho. Aquela letra que eu utilizo no artesanato com carinho, aquela paleta de cores, aquela forma como eu digo, aquele logotipo é único e ele precisa ser registrado. Nesse caso aí, que seria algo mais para provar uma marca, né, de uma empresa, ou então de um empresário, ele precisa sim ser patenteado, vamos dizer assim, né, que seria de um registro de marcas aí. Sim. Aí realmente vai ser necessário. Aí o que é que a gente faz, né? A gente faz primeiro um histórico, uma busca para saber se aquele logotipo, aquela marca já está sendo utilizada. E a partir desse histórico, eu digo assim, abrangendo o Brasil inteiro, aí você vai poder registrar sua marca, entendeu? A partir daquilo, depois disso, né? Uhum. Aí você vai ter que. E porque isso é sério, você não pode utilizar o bonequinho de logomarca de outra pessoa, não pode. Senão aí vai existir o direito de propriedade intelectual, né? Como por exemplo, agora eu pedi a uma design para criar um mascote para minha marca. Um exemplo, o mascote ele vai ser um bonequinho, um menininho, só que ele vai ter todas as minhas características físicas, tipo, ele vai ter o olhinho mais puxado, o nariz maiorzinho, a sobrancelha, enfim, ele vai ter todas as minhas características. Aí eu crio, tipo, eu paguei por esse produto, né, que seria o meu mascote, tá? Que é um trabalho gráfico, digamos assim. Aí, tipo, eu começo a usar esse mascote e tempos depois eu descubro que tem uma outra pessoa usando esse mesmo mascote. Isso. Então, aí no caso, tanto o caminho para você ir atrás desse mascote, né, que você pagou um design, teve um custo aí monetário nisso. Essa design tem que fazer realmente algo único, né? Então aquilo vai ser seu. sim. Aí a partir disso aí você vai ter que registrar o artesanato com carinho, porque a logotipo e a logomarca são coisas diferentes do que um objeto do artista, entendeu? Porque essa logo e essa marca é que vai te representar. É o teu nome, né? É o nome da tua empresa que está ali. Então, a partir disso,
é que a gente vai ter o registro de marca, ver quem é que já está utilizando, entendeu? Se você vê que alguém está utilizando, né? Aí você vai ter que registrar isso, que foi o procedimento anterior, Hum. entendeu? Mas realmente tem que ter. Você tendo essa preocupação de pagar um design e você utilizar isso sendo seu, isso aí já prova, né, que você está sendo único, mas precisa ter esse registro. Hum. Esse trabalho do design é Aí, muito importante, hein? É muito importante para os casos jurídicos o trabalho do design. certo, aí teve uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que foi a. Como é o nome? Ai, tá pulando aqui, peraí. Ó, Padrasto, Crieca, é o meu padrasto. é isso? Pronto. Ele perguntou no caso de produção étnico. Será que teria algum problema? Não, então, o produto, A gente poderia levar essa questão também pela questão cultural, né? Por exemplo, aqui em Pernambuco, o pessoal trabalha muito um artesanato cultural mesmo, voltado para a questão nordestina, né? De fazer, por exemplo, eu sou de Mossoró. Mossoró, eles são conhecidos lá pela terra que expulsou o Lampião e tal. Então, eles trabalham muito essa questão da imagem do Lampião, né? Os cactos, todo esse trabalho regional, né? Que seria, entraria também nessa questão, né? Étnica, tipo, o artesanato indígena, né? Que já tem as suas peculiaridades, já é aquela forma de fazer, né? Mas mesmo assim, mesmo você criando um produto desses, né? Que já tem as suas especificidades, se entraria também nessas questões de você ter a sua forma de produzir. então, essa arte, né, a arte indígena, esse produto étnico, a gente precisa desenhar bem, porque cada aldeia, cada comunidade, cada região tem a sua própria forma de ver a arte. Então, tem as suas próprias identidades, né? Você falou, lá em Mossoró, tem isso, em Pernambuco, tem uma questão muito regional do Leão do Norte, né? Ladeira de Olinda, você precisa, assim, você precisa ir com guarda-chuvinha, né? De freio. Aí você remete certas coisas a certos grupos específicos. Esse produto étnico indígena, isso aí a gente pode fazer em outra live se for, porque tem muito pano para manga, né? A comunidade indígena, ela tem diversas formas de cultura, né? No Brasil inteiro. São centenas de comunidades que existem no Brasil, que poucos sabem, e que cada um tem a sua forma e sua maneira de se expressar, né? A gente pensa só no cocá, a gente pensa só no algo com pena, Isa, mas vai muito além disso. o tempo. Isa, nosso tempo está acabando. Eu estou com 52 minutos. Eu tenho que encerrar a live, porque senão eu não consigo salvar ela. Tá? E eu preciso salvar esse material porque para as pessoas assistirem depois. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar essa live aqui. A gente volta para conversar mais um pouquinho, pode ser? Pode, tô aqui para isso. Vamos lá. Pronto, então eu vou encerrar agora. A gente volta daqui a pouquinho. Só eu salvar essa